Muita paz a todos nós, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. E hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante e que muitas vezes nós não prestamos muita atenção, que é com relação à nossa relação com Deus, à nossa forma de relacionamento com Deus. Porque quando nós falamos em relação com Deus, nos parece que nós só conseguimos nos relacionar com Deus de uma única forma, através da prece. Então, quando a gente pensa assim, preciso me relacionar com Deus, preciso me aproximar com Deus, a gente vai lá e corre para fazer uma prece. E a gente não está dizendo que tem alguma coisa errada nisso, muito pelo contrário, até mesmo porque a espiritualidade coloca que a prece é uma das ações mais preciosas do Espírito, uma das ações mais importantes do Espírito. Mas o problema é o que nós entendemos por prece e o problema é nós entendermos que oração, que prece é a única forma de relação e de aproximação com Deus, né? E normalmente quando a gente pensa em prece, a gente pensa em petitório, né? Tanto que se Deus fosse algum de nós, tivesse as nossas características, muito provavelmente quando nós fôssemos fazer uma prece, se ele fosse como nós, ele diria, lá vem ele pedir de novo. Né? Porque esse é o entendimento, né? Quando nós fazemos uma prece, o entendimento que nós temos é que a nossa relação é pedir, pedir, pedir e pedir. E não tem nada de errado em pedir, mais uma vez. Mas importa saber o que nós pedimos, como nós pedimos. E como isso nos aproxima da relação com Deus. Porque nessa conversa, nessa relação que é a oração, nós podemos sim nos aproximar não só pelas palavras, mas também por aquilo que essas palavras acabam por objetivar. Por aquilo que essas palavras acabam por trazer de intenção, de intencionar. Né? Jesus fala muito sobre a questão da prece, fala muito sobre a questão da oração. São várias as passagens em que ele diz, tudo que pedirdes a Deus em meu nome, vos será concedido. Em outra passagem ele diz, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Mas principalmente nessa parte pedir e dar-vos-á, se tem a impressão de que essa relação ela se dá somente através da prece. E Jesus fala sobre a questão da prece, propriamente dita. Em um determinado momento do Evangelho, enquanto ele estava com os discípulos, com os apóstolos, os seguidores, aqueles que buscavam a sua orientação, um deles pergunta, Senhor, ensina-nos a orar. Isso mostra que eles buscavam, naquela ocasião, um entendimento mais profundo desta força que é a oração. Desse ato da prece, dessa conexão através da palavra com Deus. E Jesus ensina, mas tem alguns particulares que nós não prestamos atenção na prece do Pai Nosso, que nós repetimos constantemente e não prestamos atenção a alguns pontos. Primeiro dos pontos é que Jesus diz, quando orardes, recolhei-vos ao vosso aposento, ao vosso quarto, e na vossa intimidade dizei, não vos afeteis em orar muito como fazem os pagãos, como fazem os homens de má fé, que fazem isso para ostentar-se, para aparentar. E aí ele diz essa conexão íntima com Deus. E ele diz, Pai nosso que estás nos céus, relatando assim da nossa relação de paternidade e de filiação com Deus. Pai que está em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os pontos, em todos os espaços, em nós mesmos.
santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Vejam que somente depois, na quarta frase, Jesus diz da necessidade de que a vontade de Deus seja feita e que não a nossa vontade seja feita. E só depois desta quarta frase, aí Jesus passa a ensinar, a pedir para nós: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Aí sim a parte do pedir, que nós buscamos sempre. Mas nós esquecemos do principal dessa oração, é que Jesus reconhece sempre a grandeza de Deus, na sua infinita sabedoria e infinito amor. E que Jesus, antes da sua vontade, nos diz que nós devemos aceitar a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem um texto que analisa justamente isso. Que pedes? E ele traz uma passagem em que Jesus conta uma parábola de um homem que, por se julgar muito precavido, planta e constrói um grande celeiro para guardar todas as suas coisas, e cheio de si, depois de ter guardado tudo, se sente muito confortável. E Jesus diz que o anjo lhe diz naquele instante: louco, ainda essa noite te perderão a alma. E é isso que Jesus analisa. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores, os invejosos exigem compensações que não lhes cabem, os despeitados solicitam considerações indébitas, os ociosos pedem prosperidade sem esforço, os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço, os revoltados reclamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, esquecendo as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo é fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez, nessa noite ainda, te pedirá o Senhor a tua alma. E vejamos que colocação forte, primeira de Jesus nos contando a parábola. Nós, muitas vezes, vivemos como o homem daquela plantação, o homem daquele celeiro, que buscamos amealhar, que buscamos acumular todas as coisas para o conforto do nosso corpo, e a isso nós chamamos de felicidade. Mas chega um momento em que, talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui a 30, 50 anos, a nossa alma terá a necessidade de retornar ao plano espiritual, e nós retornaremos sendo aquilo que nós realmente somos, espíritos imortais. E tudo aquilo que nós buscamos aqui, tudo aquilo que nós acumulamos aqui, tudo aquilo que nós buscamos para o corpo, para o bem-estar do corpo, que, como diz um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, torna-se o nosso tirano, e nós, que deveríamos ser os senhores, nos tornamos seus escravos. Tudo isso acaba ficando aqui. Toda a felicidade voltada às coisas do aqui acaba ficando aqui. Tudo aquilo que nós buscamos, muitas vezes como entendimento de felicidade suprema, não passa de uma verdadeira ilusão. E o que nós estamos buscando? Porque quando Jesus faz essa colocação,
Pedi e dar-vos-á. Mas por que tantas vezes eu peço e não obtenho? Por que tantas vezes eu tenho necessidade de algumas coisas que eu digo, Senhor, concede, e não obtenho? Porque muitas vezes, quando nós recebemos uma negativa, que nós pensamos, poxa, Deus não olha para mim, Deus não me entende, Deus não percebe a minha necessidade de encontrar felicidade verdadeira. É justamente por não compreendermos o sentido de felicidade verdadeira que nós temos negadas algumas coisas. Porque quando Jesus diz na prece, ensinando a prece, seja feita a vossa vontade, o que Jesus nos diz de uma forma meio oculta, mas que se nós analisarmos nós podemos entender como uma grande verdade, é que a grande vontade de Deus é o nosso melhor. A grande necessidade de Deus é a nossa felicidade. A grande necessidade de Deus é que nós venhamos a nos desenvolver, mas enquanto espíritos, enquanto seres imortais. Porque muitas vezes nós jogamos fora todas as experiências de espírito imortal em função de um corpo que tem 80 anos, talvez, de existência. E a experiência do espírito como fica? E aí existe uma passagem, uma história muito interessante, que conta que um soldado americano na Guerra Civil encontrou-se ferido, e quando encontrou-se ferido, depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, ele se vê paralítico, se vê paralisado. E aí ele escreve algo que eu gostaria de dividir, talvez a gente já conheça, mas que é muito interessante, muito profundo. Ele diz o seguinte: pedi que Deus me desse forças para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que fiz não foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. Então, muitas vezes a gente pede a força para Deus e Deus nos dá oportunidades de desenvolver a força. Porque a gente quer a força pronta e não quer ir para a academia. E Deus nos dá os instrumentos, os aparelhos. Quantas vezes a gente diz, Deus, dai-me paciência, como se a paciência fosse cair do céu como um raio fluídico, penetrar nossa alma e nós nos tornássemos pacientes. Mas Deus faz ao contrário e nos cobre de provas para que nós possamos aprender a desenvolver paciência. Quantas vezes nós pedimos a capacidade da tolerância, dizemos, Deus, torna-me tolerante. E a Deus coloca na nossa família umas pessoas assim que realmente precisa desenvolver muita tolerância. E sabem por que isso acontece? Porque para Deus não importam os corpos. Porque nós nos importamos com os corpos como se os corpos fossem finalidades. E Deus nos dá os corpos como se fossem instrumentos, como sendo instrumentos que são.
Nós pedimos a Deus a sorte de todas as coisas para que possamos ser felizes, e Deus nos concede as oportunidades mais variadas para que nós possamos entender, afinal de contas, o que é a felicidade de verdade. Porque o que importa não é o que fica. O que importa é aquilo que não morre. E aí, para concluir, Jesus diz assim lá no final do Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu tenho sido tão justo, tenho sido tão bom. Diante da justiça dos homens é o que nós pensamos. Mas diante da justiça de Deus, tudo o que nos é acrescentado é aquilo que é valioso para o espírito imortal. Então, por mais que nós nos sintamos aflitos, cansados, sobrecarregados, oprimidos, lembremos de Jesus. Vinde a mim, todos vós, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida não a buscá-lo no corpo, não na imagem, mas buscá-lo no sentido. E nisso nós entendemos que a convivência com Deus, prece também faz parte de relação, mas convivência com Deus se dá nos atos de cada dia, nos sentimentos, nas vontades de cada dia. Que Deus nos possa abençoar a todos. Nós convidamos a todos, então, a elevarmos a Deus o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade da presente reencarnação tão preciosa, que tanto nos tem colocado oportunidades novas de refazimento, de crescimento, de aprendizado. Agradecemos pela bênção dos dias, dos tempos, e também por esse momento em que podemos, nos encontrando conosco mesmos, encontrarmos-nos com Deus. Que os nossos corações estejam voltados ao alto, confiantes em Deus, em Jesus, certos de que a espiritualidade amiga que dirige os trabalhos dessa casa nos compreende e nos auxilia. E que sejamos prontos para o trabalho do passe que se inicia agora. Muita paz a todos nós.